Olá a todos, professor Tiago Maia, novamente aqui com vocês, a fim de discutir mais uma questão de concurso público associada à área de tecnologia da informação. Hoje, uma questão voltada para o tópico de informática básica, né? No caso, a aplicação Excel, onde é um conteúdo que é cobrado tanto em cargos de tecnologia da informação, quanto também em outras áreas, né? Qual área, qual cargo não utiliza hoje em dia a informática para poder viabilizar a execução de tarefas, né? Não é diferente em concursos públicos a cobrança deste tópico, né? Relacionado a Excel. A banca de hoje é a IGEDUC, admito que é uma banca que eu desconheço, a gente vai ter a oportunidade de conhecer a didática e a forma de cobrança dessa banca na questão de hoje, né? É uma questão recente, né? Foi aplicada em um concurso deste ano, em 2025, para a prefeitura de Japaratinga, do estado de Alagoas, ok? E o cargo não foi para TI, né? Foi para técnico em enfermagem. Então, o pessoal aí da área de enfermagem vai poder consumir pelo menos um vídeo da playlist de concurso público de tecnologia da informação, né? Vamos para a questão, né? No Excel, qual é o funcionamento padrão da função se? Notem que vai ser uma questão que programadores vão tirar de letra, né? Porque o funcionamento da função se no Excel é muito similar ao comando condicional se ou if em linguagens de programação. Então, vai ser uma questão bem rasgada para quem já tem experiência em programação, porém, os iniciantes em programação e os visitantes ou seguidores do canal que não são da área de TI vão poder ter um certo desafio, né? Os usuários do Excel, principalmente. Então, vamos lá, né? Alternativa A. A função se retorna um valor apenas se a condição for considerada falsa. Alternativa B. A função se compara textos apenas, não podendo ser usada com números ou fórmulas. Letra C. A função se retorna sempre o mesmo resultado, independente da verificação lógica. Alternativa D. A função se avalia uma condição e retorna um valor se for verdadeira e outro valor se for falsa. Olha que interessante, né? Uma questão de múltipla escolha, porém a banca IGEDUC só incluiu 4 alternativas nas questões de múltipla escolha desse concurso, né? Normalmente a gente tem alternativas de A a E, porém esta banca é de A a D. Então, dê uma pausa no vídeo, avaliem a questão, marque a alternativa correta no caderninho aí de vocês para que daqui a pouco a gente possa resolvê-la juntos, ok? Então, tentem e daqui a pouco a gente corrige. Bem, se você chegou nessa parte do vídeo, eu presumo que você tentou responder e você já tem a alternativa marcada aí no seu caderninho. Só recapitulando, né, no Excel, qual é o funcionamento padrão da função se? Vamos aproveitar a questão para que a gente possa dar uma microaula acerca da função se. Então, antes de marcá-la, vamos ver qual é a sintaxe ou o que a gente tem que digitar para poder implementar o comando se ou a função se no Excel. No Excel, né, na barra de funções, sempre quando a gente quer iniciar uma nova função ou uma nova expressão, né, a gente digita o operador de igualdade. Logo em seguida, a gente digita o nome do comando ou função que a gente quer implementar. No nosso caso aqui, é a função se. Toda função tem um conjunto de parâmetros que norteia o funcionamento da função naquele contexto de execução de expressão matemática no Excel, né? Portanto, é por isso que a gente delimita a função se entre abre parênteses e fecha parênteses, exatamente para a gente poder implementar os parâmetros de função, né? No se, normalmente a gente tem 3 parâmetros ou argumentos. Cada um dos argumentos deverão ser separados por ponto e vírgula. Então, como temos dois pontos e vírgulas aqui nesse exemplo, significa que nós iremos implementar 3 parâmetros.
O primeiro parâmetro da função se, eu implemento a condição. E a condição normalmente é implementada utilizando os operadores relacionais, né? Os operadores de comparação. Nesse exemplo aqui, eu estou checando se o conteúdo da célula F5 é maior do que 6, simulando uma avaliação de uma nota, né? Então, se a nota digitada na célula F5 for maior que 6, então a avaliação dessa condição trará duas respostas. Uma resposta se for verdade, se F5 for maior que 6, e outra saída ou resultado se essa condição, a avaliação dessa condição no Excel for falsa. Então, eu tenho três argumentos. No primeiro argumento, a condição. No segundo argumento, eu vou digitar o valor que vai ser exibido numa determinada célula selecionada dentro do Excel, caso essa condição aqui seja verdadeira. Então, no segundo argumento da minha função, no segundo parâmetro, eu vou digitar o que é que vai ser exibido caso essa condição seja verdadeira. Então, se a condição for verdadeira, nesse exemplo aqui vai ser exibido o texto ou a string aprovado, ok? No terceiro parâmetro, eu vou digitar o conteúdo que vai ser exibido em uma determinada célula selecionada no Excel, caso essa condição aqui seja falsa. Então, se F5 não for maior do que 6, eu vou exibir na célula selecionada o valor reprovado. Então, eu tenho esses três parâmetros ou argumentos na função se. O primeiro é a condição, o segundo é o valor a ser exibido, caso a minha condição seja verdadeira. E no terceiro parâmetro, argumento, será o valor a ser exibido em uma célula selecionada, caso a minha condição seja falsa. Fazendo essa análise, podemos avaliar cada uma das alternativas e marcar aquela que é verdadeira, ok? Então, alternativa A. A função se retorna um valor apenas, se a condição for considerada falsa. A gente sabe que, dada essa avaliação que a gente fez, a função se retorna dois valores, e não apenas um. Um valor para verdadeiro e um valor para falso. Portanto, a alternativa A está incorreta. A gente já pode tirar ela da nossa análise. Vamos para a alternativa B. A função se compara apenas textos. Isso é falso. No próprio exemplo que a gente apresentou aqui, a gente está comparando um número, né? A gente está comparando o conteúdo de uma célula com o valor 6. Na verdade, a gente pode comparar qualquer tipo de dado dentro de uma célula, ok? Tanto número, quanto fórmula, quanto texto podem ser comparados dentro da função se. Portanto, a alternativa B também está incorreta. Normalmente, em concursos públicos, quando a gente encontra uma afirmação muito taxativa, liguem o desconfiômetro, como a gente disse em outros vídeos, né? A partir do momento quando ele diz compara textos apenas, já liga o desconfiômetro, né? Mas, além do desconfiômetro, a gente viu que, de fato, a questão está incorreta. Vamos para a alternativa C. A função se retorna sempre. Olha a taxação aqui, né? Sempre. Liguem o desconfiômetro. A função se retorna sempre o mesmo resultado. Sempre o mesmo resultado. Independente da verificação lógica. A gente viu que não retorna sempre o mesmo resultado. Ele retorna o valor contido no segundo parâmetro para verdadeiro ou o valor contido no terceiro parâmetro, caso seja falsa a avaliação da minha condição implementada no primeiro parâmetro argumento. Portanto, a letra C também está incorreta. Notem que mesmo que eu não soubesse que a alternativa B fosse correta, eu poderia marcá-la como alternativa correta, porque anteriormente eu já fui eliminando as alternativas improváveis ou impossíveis, né? Mas vamos avaliar a letra D para ver se de fato ela está coerente. A função se avalia uma condição, verdadeiro, né? É o primeiro parâmetro argumento da função se. E retorna um valor
se for verdadeira, a condição no caso, e outro valor se for falsa. Está perfeito aqui a descrição da alternativa D, e de fato a gente viu que isso é verídico no próprio exemplo que a gente colocou aqui no slide, pessoal. Com isso, a gente conclui que a alternativa correta da questão de hoje é a alternativa D, ok, pessoal? Espero que você tenha acertado. Se você acertou, fico feliz. Se não acertou, ficou aí como experiência, né? Como um aprendizado. A gente acabou tendo uma microaula de Excel a partir da avaliação dessa questão aqui, especificamente em relação ao uso da função se no Excel, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais, pessoal.